Se em 2023 você ainda insiste em ter uma placa de vídeo de medíocres 8 GB de VRAM, você realmente não deveria ter mais direito de jogar nada. Afinal, se The Last of Us Part 1 exige mais de 8 GB de memória de vídeo para rodar em 1080p, não resta outra alternativa a não ser comprar uma nova placa, né? Pois é, se você concordou com essa argumentação ridícula que eu acabei de fazer, você está com sérios problemas de compreensão, visivelmente causados por um consumo de mídia baseada nos interesses das grandes corporações e não no interesse dos consumidores. Eu me explico. The Last of Us não é uma referência gráfica revolucionária bastante para justificar, sob nenhum prisma, o uso requisitado de mais de 8 GB de VRAM. Simplesmente não é. Temos jogos tão bonitos quanto que usam menos VRAM e jogos mais bonitos que também usam menos. Só para você ter de referência, esse jogo sequer faz uso de Ray Tracing ou Path Tracing. Não é de mundo aberto e ainda segue exatamente os mesmos scripts de sua versão original de 2013, que foi dimensionado para rodar num PlayStation 3, um videogame que tinha uma versão de processador comparável aos AMD FX, que eu não sei se vocês lembram, mas eram péssimos processadores. Como que um jogo que era feito para processadores muito piores que os atuais Ryzen, que estão na sua 7ª geração, pode fazer PCs equipados com uma 4090, 16 GB de RAM e um Core i9 3900K sofrer com stutters para rodar em 85 FPS em cenas fechadas? Eu sei que você já deve ter se preparado para ir nos comentários dizer, né, que essa versão não é de 2013, ela é um remake. Mas não houve aumento de mundo, gente. Não houve acréscimo de Ray Tracing, nem um detalhamento revolucionário das texturas, ao ponto do jogo precisar requerer tanto de CPU e VRAM quanto demanda hoje. O jogo é bonito, é decente graficamente, mas não traz nenhum fator uau visualmente pra gente. O único fator uau que o game realmente tem é o quanto de VRAM ele exige para diversos cenários que até ontem seriam inimagináveis de rodarem dessa forma. Mas então por que o TLOU faz isso? Como sempre, a gente tenta puxar uma perspectiva histórica e fática do que já aconteceu para entender o que está acontecendo. E digo isso, sim, sem nenhuma arrogância, já que, baseado neste histórico, eu consegui prever com um mês de antecedência do lançamento que esse jogo iria exigir VRAM dessa forma lá no meu Twitter. Mas como que eu sabia? Consultando os últimos jogos que acabaram por abusar injustificadamente de VRAM, todos eles tinham uma coisa em comum. Eram patrocinados pela AMD. E a AMD entende as marcas Ryzen e Radeon, tá, pessoal? E o que a AMD ganha com o uso excessivo de VRAM? Ela ganha um discurso de que a Nvidia falhou em não colocar mais VRAM em suas placas como a AMD fez. Resident Evil 4 Remake, Forspoken, Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, Resident Evil Village e lá atrás Godfall. Todos são exemplos de games nada muito visualmente apelativos que fizeram placas como 3060 Ti, 3070, 3070 Ti de 8 GB passarem vergonha em frente às suas rivais. Desses jogos que eu citei, talvez apenas The Callisto Protocol seja o que dê para dizer que me surpreende visualmente. Para ele, eu dou um desconto. Mas até hoje ele não roda bem nem numa RTX 4090 com o FSR 2 ligado. Até porque não tem DLSS no game, né? Por que será? A Nvidia está certa de ter sido mão de vaca, né, com a VRAM em placas intermediárias? Não, eu concordo que ela poderia ter ao menos dado as opções 8 GB e 16 GB para a mesma placa. Porém, isso não muda o fato de que nada justifica esses jogos com a mesma cara de jogos de 2018 virem exigindo placas super monstruosas em VRAM. Eu acrescento, a AMD só tem essa quantidade de VRAM por causa do Infinity Cache. Apesar de virem com 12 e 16 GB em placas da AMD, né, elas têm um bus interface menor que as placas da Nvidia concorrentes, e isso compromete o rendimento em altas resoluções, vocês sabiam disso? Para ser totalmente franco com vocês, eu até concordo que a AMD tenha todo o direito de oferecer aos desenvolvedores dos jogos em que ela é parceira métodos para otimizar o código do jogo para suas placas, super justo. Mas deliberadamente fazer isso de modo intrinsecamente a prejudicar as placas da concorrente que detém 80% do mercado é intencionalmente ferir uma coletividade de consumidores potenciais que a sustentam indiretamente. Mas o meu palpite vai além do mero aumento de uso de VRAM para prejudicar placas um pouco a VRAM da Nvidia. Até porque no meu caso aqui, que tenho 24 GB de VRAM com uma 4090, nem assim eu consegui rodar The Last of Us. Só foi possível rodar esse game quando eu coloquei 32 GB de RAM no PC. Se o problema fosse tão somente falta de VRAM 4090, não teria sofrido com os stutters. Repare que a minha performance com a placa não muda na média quando põe os 32 GB, ela só elimina os stutters. Se fosse falta de VRAM, a placa deveria estar usando os 24 GB disponíveis que tem. Mas isso não aconteceu. O problema claramente é outro. Pelo que eu pude perceber, o problema está no fato de o overhead de drive da Nvidia ser mais pesado no CPU que o drive da AMD.
E eu venho falando isso, ó, há tempos aqui no canal, mas todo mundo, né, prefere dizer que o drive da AMD é uma bomba, né? Enfim. Ele realmente não funciona com a mesma consistência do driver da NVIDIA, mas ele é sim mais leve para o CPU nos dias de hoje, principalmente quando se trata de games DirectX 12, em que o desenvolvedor é o maior responsável por essa integração CPU, GPU, RAM, VRAM e o código. Quando a gente pega um jogo que exige muitos dados trafegando entre os componentes, fazendo uso de compressão e descompressão para transitar dados de modo mais eficiente, como é o caso de The Last of Us, o overhead drive da NVIDIA vai ser um peso a mais nesses componentes. E aí que surge o problema. A AMD, ciente disso, implica ao desenvolvedor que tome medidas nesse caminho, sob o pretexto de otimizar o código, quando na verdade só está declarando guerra à NVIDIA. Essa guerra não foi iniciada pela AMD, tá? Afinal, ninguém pode esquecer do GameWorks, do PhysX, do próprio Ray Tracing, com a NVIDIA entupindo a BVH para prejudicar a AMD e de tantas outras coisas. Mas eu, como consumidor, não posso concordar nem com o que a NVIDIA fez naquela época e ainda faz hoje, nem com o que a AMD faz hoje. Mas eu vejo reiteradamente consumidores defendendo a prática das empresas como se fosse acionista. Gente, de que lado vocês estão? Acho, inclusive, que a NVIDIA precisa melhorar o overhead drive, que poderia ter evitado esse assalto ao seu calcanhar de Aquiles, justamente não criando esse calcanhar desde antes. Até porque só a NVIDIA, para achar que é sua única rival, não iria atacá-la exatamente onde ela tem um ponto fraco. Outro detalhe importante é que a NVIDIA simplesmente parece ter esquecido uma das poucas coisas que hoje poderia ajudá-la nisso, que é o Resizable Bar. O fato de ela ter feito um approach sobre essa técnica, com validação jogo a jogo, placa a placa, plataforma a plataforma, a colocou nessa situação complicada agora. Eu já fiz vários testes e pude verificar o quanto os jogos novos que vêm com o rebar desabilitado no driver da NVIDIA se beneficiariam dessa tecnologia se a NVIDIA quer saber disso. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Pelo que eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque esse vídeo vai dar o que falar. Mas falando realisticamente, você deveria se livrar da sua placa com 8 GB? Se esses jogos, especificamente patrocinados pela AMD, são de tamanha importância para você jogar, aí sim. Mas lembre que não existe produto perfeito. Você pode apostar na ida para placas com mais VRAM, mas vai perder poderio em Ray Tracing e upscaling por inteligência artificial. Sinceramente, eu acredito que o futuro esteja caminhando para games com mais Ray Tracing, até com Path Tracing, e com mais dependência de upscaling do que uso de VRAM. Até porque a comunidade de desenvolvedores tem um entendimento de que é mais viável investir em técnicas como Resizable Bar, Direct Storage e os mais recentes anunciados, o Upload Heaps e o Non-Normalized Sampling. Todas essas técnicas visam combater a dependência por VRAM a nível de software. Porque VRAM, gente, é mais caro que RAM e que SSD. Se dá para resolver isso sem precisar de upgrade, os caras vão correr atrás disso. Quer dizer, as ferramentas estão sendo criadas a nível de software. Agora, se os devs e os estúdios vão usar, aí é outra história. A nível de hardware, tanto a AMD quanto a NVIDIA apostam em aumento de uso de cache, para não depender tanto de chamadas a VRAM, e até não precisar de memórias tão rápidas. Criam novas formas de comprimir texturas, cores, etc., fora técnicas de upscaling para diminuir o frame buffer e coisas nesse sentido. Inclusive, eu fico aqui na expectativa do porquê esses desenvolvedores parceiros da AMD insistem em aumentar a demanda por VRAM em vez de usar as alternativas que as APIs estão oferecendo hoje. E sobre o desenvolvedor que disse futuramente nos jogos usando o Unreal Engine 5 que vão exigir, né, requisitos de 12 GB de VRAM para Full HD, é verdade. Mas esse caso é completamente diferente do que nós vemos hoje. É absolutamente natural jogos com qualidade gráfica de um Hellblade 2 tenham uma maior exigência de performance das nossas placas atuais e das nossas placas futuras. O jogo é muito mais bonito, né, gente? Só que essa exigência não vai recair tão somente sobre a quantidade de VRAM que as placas têm, pessoal. Uma 980 Ti não rende tanto hoje quanto antes, não é porque tem apenas 6 GB de VRAM. É porque a quantidade de núcleos, o clock, as técnicas compatíveis em sua arquitetura são defasadas, ao mesmo tempo que tem pouca VRAM para os padrões atuais. Não é só um fator que derruba a performance, é o conjunto todo. A famosa Radeon 7 da AMD, que tinha 16 GB de VRAM, não consegue render igual uma 4080 de 16 GB de VRAM. Por que mesmo? Porque não é só VRAM que determina se uma placa rodará bem no futuro. Só a título de exemplo, uma Radeon 7 sequer roda um joguinho simples com o Ray Tracing ligado. Envelheceu bem, né? Esses 16 GB, né? Pois é. Então, escolha as suas placas pelas tecnologias que elas têm de um modo geral, baseado naquilo que vocês vão usar mais pra frente e não apenas pela quantidade de VRAM. É claro que você tem que ter a noção de que pouca VRAM vai te dar uma sobrevida menor. Quando os jogos exigem muita VRAM porque graficamente estão muito superiores, eles também irão requerer um monte de coisas que as atuais placas, seja da AMD, seja da NVIDIA, não poderão oferecer. O que a gente está criticando aqui é que no atual momento não há evolução gráfica. Há tão somente um aumento artificial na demanda de VRAM para justificar, na cabeça das pessoas, um upgrade desnecessário.
Assim como a AMD faz esse apelo ao use mais VRAM, a NVIDIA faz apelo com Path Tracing, com DLSS 3 e assim por diante. É um monte de narrativa que só querem chegar a uma mesma conclusão. O que você tem não serve mais, é pouco, é fraco, é velho, é obsoleto. Aí você pensa, mas Marcos, seja por motivo torpe ou não, os jogos estão demandando mais VRAM. E agora? Pois é. Lembra quando eu critiquei os novos preços dessas placas de vídeo de nova geração? Quando eu disse que os cortes que a NVIDIA e a AMD estavam fazendo para forçar um aumento do preço com pouca evolução que iria matar o PC Game? Pois é, cara. Agora você vai descobrir que os desenvolvedores, em conluio com os fabricantes, ficam forçando você a upar a placa de vídeo, mas dessa vez você vai ser obrigado a comprar uma placa muito mais cara para jogar exatamente na mesma qualidade de sempre. Agora, fica mais fácil de perceber como a mídia faz para deturpar a relação entre lançamento e salto geracional. Se essas novas placas fossem no mesmo preço das antigas e as novas tecnologias saíssem de graça, como no passado, e os novos jogos saíssem otimizados e com saltos visuais estonteantes, aí eu diria para vocês que o upgrade ele vai te levar para novo patamar. Mas infelizmente, vir para uma nova geração só vai te oferecer continuar jogando o que você já jogava, pagando muito mais por isso, por incompetência recorrente de desenvolvedores, estúdios, fabricantes e da mídia também. Da mídia, porque é ela que fica repetindo o jargão empresarial roteirizado e faz com que a cultura na cabeça do nosso consumidor seja de entender as manobras das fabricantes como algo natural do empresariado que pode ser compreensível pelo usuário comum. Como se a prática predatória com fins meramente lucrativos fosse algo que eu tivesse que aceitar porque é normal. Mas o correto é compreender que nós, como consumidores, é que temos que ser agradados. A gente tem que, cada vez mais, receber mais por menos. Se você esquecer essa exigência porque empresarialmente faz sentido o que a AMD e a NVIDIA estão fazendo, então estamos fadados a sempre pagar mais porque a gente precisa aumentar o lucro dos empresários. Olha essa lógica, galera. Por fim, uma coisa que eu aprendi desde muito jovem é que uma compra não é uma coisa atrelada a uma decisão racional. Ela é sempre emocional. O racional só viabiliza coletivamente essa vontade emocional. Comprar uma placa um tiquinho mais forte por um preço muito mais caro não faz sentido. Mas aí quando alguém explica que o preço do silício aumentou, que o frete está alto, a guerra impede acesso a chips, você se convence racionalmente que tem que pagar mais. Como se isso fosse problema seu e não dos fabricantes, só para validar uma emoção que não está nem aí para esses fatores e que finalisticamente só quer comprar o que é novo e pronto. O tal do consumismo. E o que eu estou tentando aqui é racionalizar os porquês vocês não devem tomar decisões baseadas em um jogo ou uma estratégia claramente posta por um fabricante ou pela indústria como um todo, que visa causar exatamente esse tipo de transtorno coletivo que vai se converter em vendas em massa por motivo nenhum. Vocês querem comprar? Comprem. Mas ao menos comprem sabendo disso. Sabendo o que isso acarreta. Porque depois as consequências chegam inevitavelmente. E chegam pra gente, tá? Pros empresários, eles sempre dão jeito. A real é que a gente precisa criticar, pegar na ferida desses caras, para que eles lembrem que, no fim de tudo, quem manda é o bolso do consumidor. Porque se eles estão ricos e poderosos hoje, é porque lá atrás cada um de nós pagou uma parte dessa riqueza deles em troca de bons produtos. Só que hoje os jogos não são esses mesmos bons produtos que eram outras horas. E somente não comprar não é o bastante. A gente precisa discutir, debater, esclarecer e enaltecer a importância e o porquê do não comprar, para que fique claro para as empresas concorrentes que venham a entrar no mercado no futuro o que realmente o mercado está disposto a comprar. E aí quando esse produto decente, bom e a preço justo chegar, não basta comprar. Tem que elogiar, difundir e demonstrar o que a gente está querendo. Mas hoje, parece que vocês só compram sem consciência e ainda defendem empresas e criticam os únicos lunáticos que tentam expor isso. Cuidado no que vocês estão transformando a nossa comunidade em um monte de consumista que pensam que tem razão só porque tem dinheiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.